Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio com Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje resolveremos um exercício cujo objetivo é a determinação do momento polar de inércia de um volante de inércia utilizando a mecânica newtoniana. Então vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal, rapidinho. Aí nós temos aí uma aproximação de um volante de inércia, né? Parece uma polia também, mas nesse caso é indiferente. O que importa é que nós tenhamos uma geometria de elemento com axissimetria, ou seja, a simetria vista por um eixo. No caso aí é o eixo perpendicular ao plano médio que contém esse elemento aí. Tá bom? Então o que acontece aqui? Então olha só, esse formato pontiagudo aqui, muitos aí chamam de cutelo, né? É como se fosse uma aresta de faca mesmo. Tá? Tem uma razão de ser, né? Porque quando a gente vai apoiar o elemento, né, para pendular em um único ponto, esse ponto tem que ser o fio tem que ser o mais fino possível para que a gente possa assumir como sendo um ponto só mesmo. Não fique arrastando, tendo um movimento relativo importante aqui. Então, na prática, é como se fosse uma lâmina de faca mesmo, que vai apoiar esse conjunto. Tá bom? Alguns dados já são conhecidos do experimento, né? Por exemplo, a massa, né, do elemento, né? Se tiver uma balança lá, você vai medir a massa e com uma trena, se a pessoa não tiver o CAD, o modelo 3D desse elemento aqui, né? Então com uma trena, né, ele vai medir cuidadosamente a distância desse ponto de contato aqui até o centro desse elemento. Então são medições que a gente pode obter experimentalmente, sem problema algum. Aqui, obviamente, está o centro do meu elemento. Então o que a gente quer fazer aqui? A gente quer reduzir esse sistema a um pêndulo. Esse é o nosso objetivo, né? Então o que eu estou falando aqui? Como esse elemento tem uma axissimetria, a gente sabe que o CG dele é conhecido e está aqui bem no centro. Então a posição do CG é conhecida devido à axissimetria. Tá bom? Então o que a gente vai precisar medir? Vai precisar medir essa distância aqui que a gente vai chamar. Vamos chamar de R, essa distância. Desse pontinho que a gente vai chamar de R. A massa. Vamos chamar de M, certo? Então são essas as dimensões que nós precisamos no momento aqui, tá? Então olha só, deveria ter desenhado aqui, mas não tem problema não. Eu apago aqui e redesenho aqui na figura maior. Aqui está até ampliado e melhor. Bom, vou colocar vermelho para destacar. Então aqui, ó, tá ampliado, é a pontinha de faca aqui, ó. Aqui é o ponto de contato, ou seja, vai ser o ponto de rotação do meu pêndulo. Aqui vamos chamar de G. Eu vou chamar de G esse ponto. É o centro do meu elemento, que coincide com o seu centro de massa, né, o CG, e eu tenho que conhecer a distância desse ponto até o centro de giro. Então vamos chamar esse cara aqui de R. Tá bom? Aqui a gente está bem fraquinho aqui, mas eu vou reforçar. Como aqui é o nosso ponto de giro, vamos chamar esse ponto de giro aqui de O. Chamar de O. E aqui a gente vai traçar uma linha que representa a posição de equilíbrio desse pêndulo. Certo? E aqui eu vou traçar uma linha que une o ponto de giro O até a posição atual do meu centro. Não ficou legal não, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Tentar fazer de outra cor. Tá.
Aí faz de conta que essa linha aqui está passando pelo centro. Então aqui da posição vertical tracejada de vermelho até o ponto azul, até a linha azul, é onde está o meu CG. Então aqui, ó, eu vou ter um ângulo θ para descrever esse movimento. Esse ângulo é o θ. Tá bom? Então, como a gente vai lançar a mão da mecânica newtoniana, temos que fazer o diagrama do corpo livre. Então, vamos fazer o diagrama do corpo livre aqui. Então, vamos fazer o diagrama do corpo livre. Diagrama do corpo livre. Então, esse sistema todo a gente reduziu a um pêndulo. Então, vamos lá, vamos colocar as forças. A gente tem aqui uma reação vertical no pivô. Uma reação vertical. Aqui eu estou arbitrando. E uma reação horizontal no pivô. E o que sobrou aqui? A força-peso. A força-peso desse elemento atuando aqui no ponto G. Certo? Bom, então temos aí todas as forças. Aqui a gente vai assumir que não tem amortecimento. Daí outro motivo, né, da gente colocar esse apoio de pessoal aí, tem alguns livros que chamam de cutelo. Tá? Porque parece uma faca mesmo, né? Outro motivo, né? Como a ponta é muito fininha, então a gente vai assumir que não vai ter amortecimento ali, atrito, né? Então essa é uma das razões também. Então vamos montar aqui a equação do movimento. A equação do movimento, né? Aqui eu vou aplicar a equação da segunda lei, né? Perdão. Eu aplico a segunda lei, né, de Newton. Se eu aplico a segunda lei, no caso é para rotação, então vai ficar somatório dos momentos em relação ao ponto O, que é o ponto de giro lá no cutelo. Nesse caso aqui, sentido anti-horário positivo, é igual ao momento de inércia de massa em torno de O, vezes aceleração angular, que no caso aqui, θ, 2 pontos. Então quem que vai gerar momento aí no caso? Bom, as reações de apoio em relação a O não geram momento, então a gente nem considera. Mas a força-peso, sim. A gente precisa saber aqui quanto que vale o braço de alavanca aqui, né? Esse braço de alavanca, como essa distância do ponto de giro até o centro aqui é R, então esse braço de alavanca aqui vai valer R para ângulos pequenos, né, gente? Rθ. Tá certo? Então vai ser o nosso braço de alavanca aí para gerar esse momento. Então, como o momento gerado pela força-peso faz com que essa referência seja contrariada, então vai ficar menos a força vezes o braço de alavanca. Não tem mais nada na jogada, então que é igual JO θ, 2 pontos. Então, como é uma vibração livre, né, a gente só depende de uma condição inicial. Então, se eu isolo aqui, se eu reorganizo, então vai ficar assim, ó, JO θ, 2 pontos mais MG Rθ é igual a zero. Essa é a equação do movimento. Só que eu vou normalizar pela massa equivalente. Quem que é a massa equivalente aqui no caso? A massa equivalente é a própria inércia. Então vai ficar θ, 2 pontos mais MG R dividido por JO. Isso tudo aqui
multiplicado por θ igual a zero. Agora sim, nós temos a equação do movimento para esse pêndulo aí. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer ir mais além. A gente quer determinar o momento de inércia desse volante em relação ao G, né, o momento centroidal. Então, o que a gente sabe aqui a partir dessa equação de movimento escrito normalizado? A gente sabe que tudo que multiplica o meu deslocamento, ele vale a frequência natural ao quadrado. A gente sabe disso. Então, vamos reservar essa informação, tá? E eu sei ainda, ora, o meu conjunto, ele está girando, o ponto de giro desse conjunto aqui, desse sistema, ele está girando num ponto que é diferente do centro do G aqui, ó, do ponto centroidal, é diferente. Se isso acontece, então tem que aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então, o que isso vai resultar? Eu sei que o meu momento de inércia em torno de O, ele é igual o momento de inércia em torno de G, que é o que eu quero, mais o termo de transferência, mais a massa do conjunto, do elemento, vezes a distância que separa o G do ponto de giro, que é o próprio R maiúsculo ao quadrado. É assim que é postulado o teorema dos eixos paralelos. Tá certo? Então, olha só. Então, deixa essa informação reservada aqui. E eu sei também que da definição, eu sei a partir da definição, eu sei que ômega n ao quadrado, ele é igual a 2π dividido por um período. Reserva essa informação também. Deixa ela aí. Olha que interessante. Eu sei a partir da equação do movimento que a frequência natural ao quadrado é igual a essa expressão. E eu sei que da definição a frequência natural ao quadrado pode ser escrita como essa expressão aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas. Então eu vou igualar as duas. Igualando as duas, né, eu vou até colocar aqui, ó. Ômega n ao quadrado igual a ômega n ao quadrado vai ser igual 2, perdão, aqui, ó, esqueci do quadrado aqui, então vai ficar, deixa eu apagar aqui que eu vou azul. Então vai ficar 4π ao quadrado período ao quadrado é igual mg r dividido por JO. Então vamos por parte. Eu quero calcular esse cara, mas vamos de tabela isolar esse aqui primeiro. Então se eu isolo esse cara aí, vai ficar JO vai ser igual mg r período ao quadrado
dividido por 4π ao quadrado. Ora, eu descobri quanto que vale o momento de inércia em torno de O. Só que eu preciso do JG. Agora é só substituir esse cara aqui, ó. Se eu substituo aqui, então vai ficar o seguinte. Então o meu lá de trás, né? JG, que é o que eu quero, é igual JO menos a massa do volante R ao quadrado. Se eu substituo isso aí, vai ficar JG é igual MG. Já vou colocar o... Não, deixa aí, não vou colocar evidência não. MG R período ao quadrado dividido por 4π ao quadrado, certo? Menos MR ao quadrado. Então eu tenho aqui, ó, a expressão que eu pedi lá no enunciado. Então determinei o momento de inércia do conjunto em relação a G. Esse cara que eu queria. É de extrema importância para a gente calcular. Depois eu posso até fazer um exercício contemplando isso, dimensionar motor, para a gente alimentar sistema, para a gente simular. A gente precisa conhecer esse momento de inércia aí. Tá certo? Então tá feito, né? Que interessante, né? A gente tendo uma balança para medir a massa do conjunto, uma trena e um cronômetro, né? Para que o cronômetro? Para medir esse período aqui, a quantidade de oscilações, né? Você pega a oscilação de um ciclo, né? Você pega, mede 10 ciclos, mede o tempo que deu, divide por 10. Aí você tem um tempo médio, que é justamente isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Você pega lá com o cronômetro. Então tem aqui a expressão. E lembrando, gente, isso aqui, essa formulação, você pode usar com qualquer elemento que tenha axissimetria. Tá certo? Você usa isso aqui. Por que a gente tem que usar isso aqui? Ah, mas é muito simples, né? Não, gente, mas na prática, o CAD, ele pode te dar um... Até bom para comentar. O CAD, ele te dá essa informação. Tá? Beleza. Mas se você não tem o CAD, se você não tem o arquivo, lá, o modelo 3D do elemento, você precisa trabalhar naquele sistema e precisa dessa informação do momento polar de inércia. Não tem choro. Não tem, é muito comum, gente, nas empresas, tá? Ninguém me contou, não, já passei por isso. Tinha sistemas lá que não tinha nem sinal do manual, não tinha CAD, eram sistemas antigos, tá? E tinha que fazer, tinha que executar o trabalho. Então você tem que lançar a mão dessas formulações para a gente ter esse parâmetro aí determinado. Vai ficar sem fazer? Não vai. Então, eu já postei aí vou até colocar no card aí em cima, para vocês verem o exemplo do avião lá, né, na NASA. Né, fizeram o projeto CAD, né, super sofisticado, mas na fritada dos ovos tinha um cidadão lá com um cronômetro medindo o período lá para confirmar aquilo que eles fizeram no projeto. Então vocês olhem no card aí em cima, que eu vou colocar lá o link da medição de momento de inércia da aeronave. Tá certo? Pessoal, então é isso aí. O exercício é simples, mas é robusto, né? A gente não pode confundir coisas simples com falta de utilidade. Não, pelo contrário, isso aqui tem uma utilidade tremenda, é robusta a formulação e é utilizado em qualquer canto aí. E a gente precisa saber medir esses momentos de inércia.
Tá bom? Pessoal, então é isso aí. Um grande abraço para vocês todos. E até um próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de divulgar esse material aí para ajudar mais pessoas. Tá certo? Então até um próximo vídeo. Tchau.